Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Vim à tribuna discutir esse projeto do deputado Samuel Malafaia, porque eu acho que ele, de alguma forma, dialoga com uma preocupação de todos nós que gostamos e que acompanhamos futebol. A gente sabe que o futebol brasileiro, apesar de ser um futebol multicampeão, é um futebol que ainda se depara com uma série de problemas relacionados à sua desorganização, a seus processos internos de poder político. De alguma forma permeia também o conjunto dos esportes brasileiros. Não é à toa que o presidente, há 20 anos, do Comitê Olímpico Brasileiro, hoje pela manhã foi preso, né, acusado no envolvimento de fraudes, etc. É óbvio que o futebol não está imune a esse tipo de problemas. Pelo contrário, a gente sabe que o futebol brasileiro parece ser ainda mais permeado do que outros. Quem não se lembra o caso de um presidente de clube aqui do Rio de Janeiro, que alguns anos atrás afirmou que foi roubado na porta de casa com toda a renda de um jogo. Centenas de milhões de reais na mala do carro. Quem não se lembra desse tipo de episódio que caracteriza o futebol do Rio de Janeiro? Ou outra situação, um clube que por diversas vezes foi beneficiado para não cair de divisão e quando caiu, chegando à terceira divisão, depois conseguiu uma manobra para voltar diretamente da terceira para a primeira divisão. Essas situações, sem dúvida nenhuma, mostram as dificuldades que temos para a profissionalização do esporte no Brasil e para o estabelecimento de regras que, de fato, sejam mais competitivas e que coloquem a torcida acreditando que o que está vigorando e quem está ganhando é o melhor em campo. A gente sabe que essa questão do gol, né, alguns outros esportes utilizam, né, o tênis, o voleibol, a questão do árbitro de vídeo para ajudar a decidir na hora se uma bola quicou dentro da quadra, se quicou fora da quadra, e é um instrumento absolutamente legítimo, né, quando a gente pensa a organização do futebol brasileiro. A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é se cabe a essa casa aprovar uma legislação desse tipo. Será que cabe a essa casa legislar sobre uma regra tão específica de um esporte profissional, por mais que seja o esporte mais praticado no Brasil? Essa é uma dúvida que eu tenho e tendo a acreditar que não nos caberia ter uma legislação desse tipo, porque eu acho que ultrapassa, por exemplo, leis como o Estatuto do Torcedor, eu acho que ultrapassa leis que estabeleçam padrões de funcionamento dos estádios. Acho que é uma legislação que acaba se tornando uma legislação invasiva do ponto de vista da regulamentação de uma prática esportiva. E acho que a gente debater a questão da modernização do futebol, ou de um futebol que tenha, né, fortaleça a prática esportiva no Brasil, é fundamental. Eu, por exemplo, sou um defensor do modelo que fortalece a prática esportiva nas escolas. Na minha cidade, em Niterói, por exemplo, eu critico muito o fato da grande maioria das escolas não terem sequer quadra para que as crianças possam ser iniciadas nas práticas esportivas no ambiente escolar. É uma batalha que a gente trava lá para que as escolas, todas elas, tenham quadras, que a gente tenha campeonatos esportivos, intercolegiais fortalecidos para que possam estimular essa prática esportiva. Mas no que diz respeito aos clubes, é óbvio que no Brasil a gente vive uma tensão, porque é um dos países que tem mais grandes clubes. A gente olha para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, a gente sabe quais são os 2 ou 3 clubes que serão campeões pelo menos 9 vezes em uma década. A gente olha para o futebol brasileiro, isso não existe. Os favoritos desse ano estão praticamente fora da disputa pelo título. Isso nós estamos falando em termos nacionais. E aí a gente tem também os campeonatos regionais. Isso é um equilíbrio difícil de se fazer. Como é que você compara um time que tem um orçamento anual que muitas vezes gira ao redor de 100 milhões com o seu futebol, com um time que tem um orçamento anual de 500 mil, que joga num campo
cheio de buraco. É claro que a gente tem que buscar um equilíbrio, e aí a manutenção dos estaduais é importante, mas a manutenção dos estaduais num patamar maior de profissionalismo. O deputado Anderson Nogueira, por exemplo, fez uso da tribuna falando da importância dos campeonatos estaduais. É uma posição que eu concordo, temos que defender, mas os campeonatos estaduais não podem se transformar num peso para aquelas equipes que disputam o campeonato brasileiro ou que disputam campeonatos internacionais. Aí a necessidade de se equilibrar uma fórmula para que esses campeonatos fortaleçam a diversidade do futebol brasileiro, a regionalização, a importância dos clássicos regionais para alimentar, né, com que esses grandes times que existem no Brasil continuem existindo. Que a gente olha aqui no Rio de Janeiro, tem clubes que são considerados clubes grandes, que não ganham um título nacional há mais de 20 anos, que se não fosse os campeonatos regionais, iam amargar jejuns de décadas. Os campeonatos regionais têm um papel no fortalecimento, inclusive desses clubes grandes. Mas aí a necessidade de se buscar equilíbrio. E com relação ao mérito da matéria, eu gostaria de dizer para o deputado Samuel Malafaia que eu tenho completo acordo com a defesa do árbitro de vídeo. Mas a minha dúvida é se nos cabe legislar de forma tão específica sobre uma prática esportiva que não é diretamente operada pelo Estado do Rio de Janeiro.